Oi, tudo bem? Tu está assistindo a uma aula de ensino religioso para as séries do ensino fundamental, os anos finais e também para a flexibilização e a adaptação. Nós vamos trabalhar começando com a Malala. O texto de língua portuguesa, você viu que é sobre uma menina que sofreu uma coisa muito séria, que foi ser atingida por um projétil. Ela foi baleada. Sabe por que ela foi baleada? Você percebeu. Ela era uma garota que queria estudar e queria que outras crianças também estudassem. Quando ela foi atingida, ela tinha 15 anos. Foi em 2012. E uma coisa interessante, os talibãs foram as pessoas responsáveis por este ataque. As meninas não tinham o direito, e eles acreditam que elas não têm o direito de ir à escola e aprender e estudar. No ano de 2014, por conta deste engajamento de querer estudar e que as mulheres estudassem, da sua tribo, do seu grupo onde ela vivia, ela ganhou reconhecimento no mundo inteiro, justamente porque, mesmo numa situação difícil, ela lutou para que as mulheres tivessem condições de aprender, de serem ensinadas e então ser igualadas, ou talvez passarem à frente em muitas atividades que os homens predominam lá na sua região e talvez no mundo inteiro, porque nós sabemos que o machismo, ainda nos dias de hoje, inclusive aqui no Kefas, acontece com que muitas mulheres que querem estudar não possam ocupar a sala de aula. Isso é muito triste. Eu já tive algumas alunas mais velhas que disseram: Olha, eu gostaria muito de estudar, mas o meu marido não deixava. Eu queria muito estudar, mas o meu pai não deixava. Eu tinha que ir para a roça. E por aí vai. A gente pensa que isso só acontece lá no outro lado do mundo. Não, acontece aqui bem próximo da gente. Nós sabemos que as mulheres conquistaram o direito de voto, elas foram eleitas presidente. Por exemplo, no Brasil nós tivemos uma presidente mulher. O nome dela, você lembra? Dilma Rousseff. Elas também foram, por exemplo, até o espaço, elas foram astronautas. Então a gente reconhece que nos últimos 100 anos o papel das mulheres na sociedade tem mudado muito, saindo então da casa para o mundo do trabalho e também conquistando seu lugar próprio na sociedade atual. No entanto, na maioria das religiões mundiais, as mulheres continuam a ter papéis secundários, sendo muitas vezes marginalizadas, deixadas de canto. Elas são também oprimidas pela pressão social de algumas regiões. E elas sofrem muito com isso. Em várias religiões, as mulheres estão impedidas de subir de cargo dentro da sua comunidade. Alguns locais, por exemplo, ser pastora, não são todas as igrejas que possuem pastoras. Sim, a Igreja Católica, por exemplo, você já ouviu falar em alguma padre? Teria que ser madre. Tudo bem, existem a madre, né? O padre e a madre. Só que a madre ocupa a mesma função de um padre. Você já viu isso? Não, né? Pois justamente, várias religiões não há o espaço para a mulher ocupar e subir de cargo, mesmo que ela estude muito. Por que será que isso acontece? Vamos verificar agora como se dá a ocupação da mulher em algumas religiões. Por exemplo, dentro do judaísmo, você sabe como funciona? Bem, a mulher ocupa bem poucas funções dentro do judaísmo, na questão de coordenação. E existem algumas teorias por que elas não ocupam esses espaços. Por exemplo, a lógica por trás de uma separação da mulher, ficando ela às vezes atrás de cortinas enquanto está acontecendo alguma celebração, está derivada do período do Talmud, um período muito antigo. E o comentário era o seguinte, que passava de pessoa para pessoa, e era sobre a Torá, que era o livro que eles leem.
e liam e continuam lendo, o povo judeu, a mulher, às vezes, segundo a sua concepção, e na conversa entre eles, os judeus, ela acaba tirando a atenção dos homens. E então, levando os pensamentos a se distraírem, a serem até mesmo impuros. Então, atrapalharia, teoricamente, ao culto. Por este motivo, no judaísmo, as mulheres são sempre colocadas quase que escondidas. Que coisa estranha, não é mesmo? Mas a gente precisa aprender a respeitar, mesmo que isso aconteça em algumas religiões. É possível mudar? Sim, é possível. E justamente nos Estados Unidos existe um movimento para que os judeus americanos possuam mulheres mais participativas nas comunidades judaicas. Ana foi uma pessoa da comunidade judaica muito antiga, uma personagem dos textos hebraicos e aqui também na Bíblia. Você sabe que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e também o grego. O Novo Testamento é todo escrito em grego. Mas dentro da religião e dentro da cultura hebraica, a Ana, por exemplo, quem foi Ana? Uma mulher que se destacou nesse período. Ela foi esposa de Eucana e mãe de um profeta. O profeta é o Samuel. Samuel se tornou profeta bem conhecido lá no Israel antigo. Outra coisa, o que a Ana fez? A Ana não conseguia ter filhos. E aí ela sofria muito porque ela tinha uma escrava que tinha muitos filhos. Naquele tempo, no tempo bíblico, as pessoas possuíam escravas. E olha só, ela, a menina que servia de escrava, ela tinha muitos filhos e humilhava a Ana. Ana sofria, chorava e orava a Deus e pedia que Deus a consolasse. Tal foi o sofrimento de Ana que certo dia Deus falou com ela e ela teve um filho. Aí veio o Samuel. Ela prometeu que se ela tivesse um filho, ela o daria para o serviço no templo. Foi o que aconteceu com Samuel. E a Bíblia tem muitos detalhes sobre essa história da Ana. A Ana que diz ali que ela fazia uma vestimenta para o Samuel sem as mangas, olha o detalhe que aparece nas escrituras, e levava todos os anos para ele, no seu aniversário. Bom, a gente aprende muito com outras mulheres nas escrituras. Veja essa outra, Débora. Débora é a única pessoa nas escrituras, no hebraico, que fala sobre ser uma juíza. A única mulher que foi juíza em toda a escritura sagrada é quem nós estamos apresentando para você agora, a Débora. O que ela fez? Bom, conta a história que ela sentava-se à sombra de uma palmeira e ali ela ouvia o povo e se alguém roubasse uma galinha ou se teve uma briga, ela é quem julgava e dizia: "Ó, você tem que fazer isso, você tem que perdoar ele, não sei o quê". Ela quem tratava de julgar o caso e dar a sentença. E ela era muito respeitada. Lembre-se que nesse período as mulheres nem mesmo eram contadas quando eram feito o recenseamento. Quando o povo era contado em uma determinada nação, crianças e também as mulheres não eram contadas. Mas a Débora era respeitada. Acontece também uma coisa bastante interessante, e aqui coloca a Débora como uma mulher corajosa. Ela apoiou o povo de Israel, seguindo a orientação de Deus, que havia convocado Baraque para liderar o exército israelita. E esse Baraque falou assim: tá bom, a gente vai lutar contra os cananeus. Já ouviram falar em Canaã? Tinha os cananeus. Só que você vai ter que ir conosco. E ela aceitou, mostrando que era muito corajosa. Veja que tem mais mulheres pela Bíblia toda. Podemos citar, por exemplo, a própria Maria. Ela tem a sua história. Uma menina virgem que acaba tendo todo aquele contexto e casando grávida. Que situação terrível. O próprio José tem um detalhe aqui. Ele protegeu ela quando ela foi morar com sua prima. Sabe que ela se deslocou e foi morar com a sua prima? Por que será? Justamente, talvez, para protegê-la, visto que uma mulher que fosse apanhada em adultério
mesmo ainda sem ser casada, seria eh, apedrejada, que era a cultura da época. Muito bem, existem mulheres corajosas como Débora, como Maria e muitas outras. Vamos agora falar de Sara, Rebeca, Lia, Raquel e também tem a Miriam. Você já ouviu falar em Miriam? Miriam foi a irmã do Moisés. Ela foi aquela que sugeriu a princesa que estava indo tomar banho no rio e falou: Olha, eu acho que tem um cestinho lá e está saindo um barulho. E aí, na história dos Hebreus, aquele cesto traria Moisés, traria o próximo homem que libertaria o povo da escravidão do Egito. Lembre-se que o povo de Deus foi, segundo a escritura sagrada, mantido como prisioneiro pelos egípcios. E eles sofriam muito. Moisés foi o libertador deste povo durante um determinado tempo. Agora eu quero falar para ti sobre o budismo. Em algumas religiões do mundo tem havido um reconhecimento bastante grande da importância das mulheres. E o Dalai Lama, esse que está aparecendo na tela agora, por exemplo, ele disse que ficaria muito feliz se o seu sucessor fosse uma mulher. E atualmente há no Tibete uma lama budista mulher. O nome dela é Kandro Rinpoche, que aos 2 anos de idade foi reconhecida por um importante líder espiritual budista como a reencarnação de uma lama do sexo feminino nascida no século XIX. Lembre-se que o budismo acredita na reencarnação. Então, esses líderes reencarnam em outras pessoas. Existe um filme chamado O Pequeno Buda, e é muito antigo esse filme. E ali existe essa questão da reencarnação. Quanto à Igreja Católica, por exemplo, o Papa Francisco comentou sobre a questão das mulheres. No dia 28 de julho, no Rio de Janeiro, ele falou o seguinte: que ele repetiu, na realidade, algumas palavras que o João Paulo II, um papa bastante antigo, havia dito. Ele falou o seguinte, que as mulheres possuem uma importância muito maior do que os padres e do que os bispos. Olha que interessante. Mas fica por aí. Você já ouviu falar de alguma papisa? Existiu uma papisa. E esta papisa está na história escondida da igreja. Foram apagadas praticamente todas os registros que haviam sobre isso. Então, talvez seja uma lenda. Um historiador específico conseguiu encontrar informações sobre a papisa, esta que viveu na Idade Média. Mas nós não temos certeza se ela existiu. Então fica aqui até um tema para você pesquisar, de repente para a próxima Eugênio Mostra Tech, você poder falar um pouquinho sobre alguns elementos religiosos. No caso, a existência ou não desta papisa. Ainda sobre esta mulher, a papisa Joana, esse era o nome, é segundo uma lenda, né? Uma mulher que teria reinado como papa e governado a Igreja Católica por 2 ou 3 anos durante a Idade Média. Embora a história pretensamente tenha se passado no século IX, só surgiu nas crônicas do século XIII, lá em 1200, 1200 e pouco, e posteriormente se espalhou por toda a Europa. Então acabou sendo um mistério essa questão da papisa. Agora vamos para o Islã. No Islã, homens, mulheres geralmente celebram separadamente as suas cerimônias. As mulheres geralmente não são autorizadas a liderar orações mistas. Nos Estados Unidos, que é um dos países revolucionários, assim como aconteceu com os judeus, existem algumas mulheres muçulmanas que têm se tornado mais, evidentemente, líderes. Dá para se perceber que elas são líderes dentro do Islã. Não é bem visto pelos conservadores,
desta religião, mas existe nos Estados Unidos um movimento para que existam mulheres que dirijam orações e que participem das comunidades como líderes religiosos. E existem muitas que estão sendo preparadas para isso. Eu penso que é bem provável que as mulheres se tornem imãs, porque existe uma tradição muito grande e um preconceito muito grande em relação às mulheres nos países muçulmanos. Todavia, eu vou colocar aqui na tela uma afro-americana, ela é islâmica e o nome dela é Amina Adud, que tem sido chamado, sabe de quê? De Imã Amina Adud. Dá para perceber, vocês já percebem, que esses países muçulmanos, fora da esfera religiosa, agora eu estou falando, a capacidade da mulher para autoexpressão é muito reprimida, é bem difícil. Aqui a gente cita Malala, né? Que queria simplesmente estudar e foi atingida. O Talibã não permitiu. Vamos falar agora um pouquinho sobre o hinduísmo. Esta é a terceira maior religião do mundo. A primeira é o cristianismo, a segunda é o islamismo e a terceira maior religião do mundo é o hinduísmo. Tem mais de 950 milhões de adeptos pelo mundo. Embora os hindus vivam predominantemente na Índia e Nepal, eles também estão espalhados por todo o mundo, inclusive no Brasil. Outra característica e algo que eu gostaria de salientar na aula de hoje é que os muçulmanos creem que cada um de nós tem uma vida sobre a qual seremos julgados e recompensados ou punidos de acordo, enquanto que os hindus acreditam em reencarnação. E aí tem o processo do renascimento, a transmigração da alma. Isso então é acreditado pelos hindus. Mas o que mais importante para esta aula é a questão da mulher. Veja só, as mulheres na Índia sofrem uma ampla gama de injustiças sociais. E o status das mulheres é geralmente discutido por todo o país. Entretanto, é importante notar que mais de 80% dos indianos são hindus e a maioria dos comportamentos negativos em relação às mulheres pode ser atribuída a práticas hindus. As mulheres indianas estão no topo das estatísticas mundiais em prostituição, assassinato, abuso de meninas, no número de mulheres vendidas como escravas, também é um outro dado bastante alarmante, e como vítimas de AIDS. Isso também por viverem abaixo da linha da pobreza. Bem, a nossa aula está chegando ao fim. Aqui ao lado estão as referências que eu utilizei para fazer essa aula. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais, você pode entrar nesses sites aí e ler bastante sobre esses assuntos. Agora, eu termino falando o seguinte: no Brasil e no mundo inteiro existe algo muito triste em relação às mulheres, que é a discriminação e também o preconceito em relação à capacidade feminina. E quando a gente pensa que isso acontece longe da nossa casa, é algo que é uma inverdade. Isso acontece nas igrejas da própria comunidade. Se eu perguntar para você, tem mais anciões ou anciãs na parte de aconselhamento das igrejas? Você conhece mais pastores ou mais pastoras famosas? E quanto a outros líderes religiosos, você lembra de alguma mulher? Esta é uma das questões. É muito comum nos acostumarmos com algo que é repetido e às vezes a gente não se dá por conta que tem algo errado aí. As mulheres têm plena capacidade de ocupar lugares importantes dentro das religiões. E é por isso que existe os estudos em religião, é por isso que existe a aula de ensino religioso. Aqui você aprende a pensar, a discutir e a conhecer algumas religiões do mundo e da sua própria cidade. Que bom que você está conosco. Continue aqui. Na próxima semana tem mais aula. Grande abraço. Só que antes tem
A atividade, não esqueça disso. Espera um pouquinho aí. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Você vai encontrar 10 funções que as mulheres desempenham nas igrejas. Tá bom? Essas funções, você vai selecionar ali 10 e vai mandar o cachorro aí. Vai mandar 10 funções para o seu conselheiro. Tira a foto, escreve no caderno, né? 1, 2, 3, até o 10 e depois manda para o seu conselheiro com o seu nome, tá bom? E a turma também. É bem simples. Se não souber, pede ajuda para alguém escrever, para alguém te ajudar, mas eu preciso de 10, tá bom? Até a próxima.